Olá pessoal, boa quarta ou quinta, de amanhã, de tarde ou de noite, não sei a hora que você vai assistir. E queria partilhar uma palavra contigo, né? Eu estava ontem é, fazendo um estudo e entrei na cidade de Filadélfia, que nas cartas de Apocalipse fala, né, que é a melhor cidade, a melhor igreja, né? E aí, no meio da pesquisa, veio a cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. E veio um vídeo. E eu assisti esse vídeo. Eu vou pôr um trechinho desse vídeo mais tarde aí. Mas fica ligado. Olha só o que aconteceu. Negócio muito importante. Filadélfia é cópia de um caso que houve lá atrás, em Jerusalém. É impressionante como a história se repete, né? E nós vamos comparar as duas coisas. Primeiro eu vou mostrar Filadélfia, uma cidade fenomenal, que é a maior cidade dos Estados Unidos, se não me engano. É uma cidade que saiu Benjamin Franklin. O primeiro computador do mundo foi feito lá. Foi idealizado lá, ou feito, não sei. A bandeira dos Estados Unidos foi feita lá. O sino que representa a independência foi feita lá. O berço da civilização americana foi feito em Filadélfia. Impressionante. Além disso, tem uma coisa muito importante lá. A cidade de Filadélfia foi fundada por, eu não sei o nome dele, mas é o nome americano, né? É inglês na verdade. Que eles sofreram uma perseguição religiosa, eles eram os Quakers, da veia Quaker, sabe qual que é? Da Quaker. Então, os Quakers, eles fundaram Filadélfia e colocaram o nome de Filadélfia, que seria a Igreja Perfeita. Você vê como é que é? A Igreja Perfeita. E nessa cidade de Filadélfia, o Quaker, para você entender, é uma igreja semelhante à igreja Congregação Cristã, o mesmo princípio. Ela segue o mesmo princípio de denominação, assim, é bem igualzinha, os princípios da igreja, como que é a igreja e tal. E eles usavam roupas diferentes também. Hoje a congregação é uma roupa diferente, usava aquela roupa que eu falo assim, social, né? Eles não tinham umas roupas populares. Então, os homens de terno, as mulheres com vestido de festa, assim, e as mulheres com saião, tudo bem arrumada, tal. É legal, tudo bem. E esses quakers, eles queriam preservar o cristianismo total. Eles falavam sobre o Espírito Santo muito, eles buscam muito o Espírito Santo e tal, no formato que eles entenderam, né? Então, por que aconteceu o que aconteceu em Filadélfia hoje? Eu vou pôr um trecho do filme, então dá uma ligada como está uma grande parte de Filadélfia. Não é tudo, é que nem São Paulo, tá? É que nem São Paulo, mas depois vocês vão entender o que eu vou falar.
Vocês viram isso? Não é absurdo? Não tem nem como falar. É o absurdo do absurdo. É o absurdo do absurdo. Você sabe que droga que eles usam lá? Não. Heroína. Heroína é uma droga cara, é uma droga com efeito horrível e rápido, é aplicado na veia, aí a transmissão de doenças, né? É muito mais do que crack, por exemplo. Agora, por que escolheram a heroína e não o crack, e não a cocaína injetada, e não maconha ou uma outra droga qualquer? Por que heroína? Eu quero chegar num ponto para você entender. Na Bíblia, a Bíblia é fora de série. Aí fala assim, as más companhias corrompem os bons costumes, né? E também tem outro verso que fala assim, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Está em 1 Coríntios 15, 33. E depois tem 1 Tessalonicenses 5, 22, fala assim, abstende-vos de toda aparência do mal. Mas pastor, eu sou um cara que Natal, pá. Mas eu tô vendo uma coisa que está chegando em todo lugar, que nem, veja o costume do, vamos dar um exemplo simples, o costume do Halloween, vai ser agora, né? Acho que em novembro, né? Ou agora em outubro, acho que é 30 de outubro, não sei o dia, não importa. Não importa sim, eu já vejo aqui, já falo, né? Halloween, né? 31 de outubro, tá? 31 de outubro. Então, agora, dia 31 de outubro é o Halloween. Bom, Halloween, sei lá o nome. Os costumes estão entrando, tanto que tem igreja que fala Aleluia, fazendo da igreja, outros tal. Eu falei na reunião de homens sobre alguns personagens, por exemplo, da turma do Mário de Souza, que tem o Penadinho, tem outros todos. Você fala, pastor, isso não tem nada a ver e tal. Não tem nada a ver. Mas acontece que deixa uma brecha na vida dos teus filhos da seguinte forma. É comum o espiritismo. Você é cristão? Você gosta do espiritismo? Ele é bom para você? Não? Você tem algo contra? Né? Você vai ensinar seu filho a favor? Não. Agora depois tirar esse costume. Hein? Fala pra mim. É a mesma coisa do Halloween. Halloween nada mais é do que Dia das Bruxas, tal. E aí vai entrar uma cultura, como já entrou. E aí, nas escolas de inglês, por exemplo, começou a trazer isso pro Brasil, né? A Wizard foi uma das primeiras. Antes disso já começaram mais fraca, mas as escolas de inglês que propulsionaram o Halloween. Como o Natal foi a Coca-Cola, certo? Então, para você entender, começa a entrar costumes. Ah, não tem nada. Não, tá tudo certo. Começa a entrar um costumezinho aqui, um costumezinho lá. O contato com o mundo dos costumes que eu já falei sobre. Não basta que a gente fala sobre artes marciais, depois fala sobre festas pagãs, tipo as juninas e etc. Ah, mas não tem nada, não. São culturas entrando. Por que entraram? Que nem. Por que a heroína e não o crack? Você não pensou nisso? Por quê? Porque lá em Filadélfia é o maior centro de artes do mundo, quase. Pra você ter uma ideia. Eles prezam essa cultura. E é da cultura da inclusão. De quakers, de tradição cristã, não tem mais nada. Por quê? Porque entrou os artistas, entraram os costumes, entrou tudo a troco de dinheiro. É uma cidade tecnológica. Precisava de dinheiro, precisava de aplicações, precisava de funcionários. Venham de fora, tragam os seus costumes, venham. Ah, pastor, nós vamos ficar isolados? Pelo menos no que dá, sim.
Por que cocaína? Por que não cocaína e heroína? Porque o cara que se infiltrou nas amizades trazia heroína. Acostumou o povo na heroína. Já passou pelo Brasil a heroína, mas não vingou. Só que lá, o camarada que era o amigo de uma grande maioria lá dos atrapalhados, gostava de heroína. E ele passou esse gosto para os outros. Como aqui é o crack, você vê a Cracolândia, a mesma coisa, mesma situação. A Cracolândia é feita por crack. Aqui uma grande parte do povo cheira cocaína. Por quê? Porque é o que tem nas favelas. Entendeu ou não? Fuma maconha para todo lado? Fuma. Por quê? Porque tá aí no meio. Quando eu falo pro povo, né? Você sabe quantos quilos de cocaína é consumido no baile funk? Não? Não. Pra você ter uma ideia, cada pessoa ingere em média de 1 a 6 gramas numa noite. De 1 a 6. 6 é exagero. Já é quase overdose. Ou não, é overdose, certo? Mas a turma, como essa cocaína é diluída, então não faz tanto efeito como a principal. Então, pensa bem, lá tem 1.000 pessoas, né? São 600, são no mínimo 6 quilos no baile, no máximo, de 1 a 6 quilos de cocaína que mata. Crack, que não é consumido nesse lugar, é consumido em outros lugares, uma categoria mais baixa. Por quê? Porque a companhia levou. A companhia, é o amigo do mundo. Tá entendendo? Poxa, mas isso não tem na Bíblia, pastor. Esse negócio de a gente não poder se misturar e tal com os amigos do mundo. Tem pessoa na igreja que tem mais amigo no mundo que na igreja. Sabe qual vai ser o fim dele? Mundo, morte, vício, bebedeira. A turma pensa que eu sou muito bobinho, né? Eu não ligo. Cada um é livre para fazer o que quiser. Mas começa a beber um pouquinho. Pode beber, filho. Com os amigos aí, né? Pra fazer a média, né? Pô, não vamos escandalizar, vamos beber um pouquinho e tal. Começa assim. Eu dou glória a Deus pelas aquelas pessoas que são julgadas como não crentes, por exemplo, que tem mais caráter do que muitos que são crentes. São pessoas que ligam, pastor, eu estou fazendo uma comemoração assim, assim. O que o senhor acha? O que a Bíblia fala sobre tal coisa? Sobre usar tal coisa? Personagens, princesas, né? Pode usar à vontade. Será que deve? Qual a influência que vai dar para tua filha, para teu filho, né? Como coisas do mundo. Os amigos dos teus filhos é mais da igreja ou do mundo? Ah, pastor, sabe que na igreja não tem adolescente. Na igreja, pastor, não tem criança. Ah, na igreja, pastor, não tem isso, não tem aquilo. Não tem porque você não faz. Você é omisso. Você se junte com os adolescentes. Ué, mas não é obrigação do pastor? Não, filho. A igreja é você. Você teria que procurar os adolescentes, ajudar eles. Você tinha que fazer seu filho ter contatos com as crianças da igreja, porque senão ele volta a ser aquele lá que você lutou tanto para tirar os costumes. Não sei se você me entendeu. Tem um caso que você tem que entender, que você faz teu ambiente. Então, se por acaso você quer que seu filho seja cristão, cria ele no cristianismo, não na cristandade. Lembra da palavra de quarta-feira? Se você não lembra, volta lá. De quarta passada, não sou eu nem que falo, é um outro pastor. Pega essa palavra de cristianismo e cristandade, assiste de novo, você vai ver que você está mal.
Tem pessoa que eu vou falar sobre isso, sobre aquilo, e fala, pega nada não, pastor, fica na sua, tá, liga não, pastor, tá tudo certo. Tudo bem, eu não ligo mesmo, eu estou cuidando da minha vida e já é difícil, imagina cuidar da sua. Eu estou tentando passar informações, mas você, né? Eu falo sobre igrejas, falo. Eu vi não uma, né, muitas pessoas morrerem espiritualmente por causa de uma doutrina da graça. Tem o caso próximo, tá? Que morreram por causa da doutrina da graça. Pega nada não, pastor. Né? Hoje eu vi a Bíblia, como que tá. E não é só isso, nós temos várias coisas da cultura que não é bíblica e entra. Ah, pastor, mas então a gente vai viver isolado? Seria bom, seria bom. Né? Mas se você é competente para viver misturado, tá bom. Vamos ver um caso que houve lá atrás. Teve dois casos. Veja aí o caso de Esdras, por exemplo. Olha que fala em Esdras 9, verso 1. Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo, os sacerdotes, os levitas, não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojento dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos, cultura. E os chefes e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei meus cabelos e barba e me sentei muito desgostoso. Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde. E o povo começou a se juntar em volta de mim. E eram os que estavam com medo por causa do que Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado à Babilônia. Depois você vai lendo, se você continuar a ler no capítulo 10, né, as esposas estrangeiras são expulsas. Né? Ele fala assim, vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor dos antepassados e façam o que lhe agrada. Afaste dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. Poxa, pastor, que injustiça? Não, injustiça é negar teu Deus. Você acha que é muita coisa, sabe? Desprezar uma amiga que vem com um costume errado. Vê a vida dela. A vida dela é íntegra. Como é o casamento dela? Como é a família? Como é que vive? Da onde vem as coisas? Por que faz as coisas? Visita a casa dela para saber. Né? Que costume está trazendo para tua casa? E os homens também lá no trabalho, os papinhos de grupo. O que eles estão trazendo para você, meu amigo? Fala para mim. Josué teve que fazer a mesma coisa, porque isso aí nós estamos falando depois de Davi, se repetiu, depois de Davi, 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, houve isso. Só que houve lá atrás, 2000 anos antes desse fato, a mesma coisa, mas o povo é teimoso. O povo, há 2000 anos atrás houve isso, e está vendo hoje, né? Teve alguns menininhos que estavam na igreja e começaram a namorar com a menininha do mundo e vice-versa, menininhos do mundo. Aí eu cheguei assim, essa menina vai tirar você da igreja, né? Aí passou, né, um tempinho, passou um tempo. E aí depois a pessoa foi embora, né? Aí eu fui falar com ele e eu falei, meu, que isso, a menina te derrubou assim? Ah, lá vem você com suas profecias.
Eu falei, qual foi a profecia que eu falei para você? Aí que essa menina ia me levar para fora da igreja. Eu falei, e onde você está agora? Pastor, é verdade. Tá, tchau. Vai embora. E as meninas que caem, tudo que houve, terrível. E você? E sua mente que foi roubada por companhias, por outra doutrina, começou a cair, voltou, o que é que tem na tua casa? Fala pra mim. Hã? Por quê? Por que você deixou? Hora de se humilhar, chorar, filha. Ah, mas pastor, não pega nada não. Não pega? Filadélfia era uma igreja, era uma cidade, era um estado, né? Porque ele é grande, ele domina o estado, que nem São Paulo. São Paulo domina São Paulo. Filadélfia, para você ter uma ideia, era uma cidade gigante, e é uma cidade gigante, só que era cristã ao extremo. E aí começou a chegar os artistas, começou a chegar os outros, os de costumes errados. Só que tem um problema grande em Filadélfia. É a cidade que mais é tolerante a tudo. Tudo. Poxa, pastor, nós temos que ser tolerantes. Não temos não. Tolerante é assim, você quer viver como você quer, problema seu, mas eu não quero ser contaminado com isso. Tem muita gente que não entendeu um negócio chamado racismo, né? E eu vou explicar uma coisa. Existem dois tipos de racismo. O racismo é a coisa mais ridícula do mundo, né? Que a pessoa acha que sua raça é melhor que a outra, então discrimina algumas coisas. Mas no conceito natural, você tem que entender, e entenda muito bem o que eu estou falando, que a turma fala que é racismo, mas tem coisas que não são. Por exemplo, tem cidades que não gostam de turista e imigrante, porque corrompe o costume. Não é de cor, não é sexo, não é raça, é de cultura. Ele não quer que entre cultura diferente na sua cidade, certo? E a turma interpreta como racismo. Ah, eles não gostam de pessoas de fora porque eles são italianos, eles são alemães, eles são não sei o quê. Não é isso. Eles não querem contaminar a cultura para os filhos dele. Você está entendendo? E isso é tomado como racismo. Não é racismo, é proteção. Era o certo, vamos dizer, você está vindo para a minha vila. Vem uns vizinhos aqui só pela misericórdia de Deus. Costumes de música, costumes de ações e tudo mais. Acima da média de ruim. Ruim. Mas ele está no meu território porque eu morava aqui antes. Então eu poderia brigar com ele? Poderia. Mas eu vou mudar daqui, então tá tudo bem. Mas pensa, ele veio com o costume dele. Mas ele veio para minha terra. Se a gente fosse realmente cristãos, e dominantes como é o país dominante, ele fala assim, filhão, você quer ficar aqui com os nossos costumes? Quase não dá isso. Mas você entendeu o que eu falei. Se não quiser os nossos costumes, vai embora, vai pro seu. Por que você veio para cá? Não estava bom lá? Né? A mesma coisa com a igreja. Está muito bom aqui, por que trazer costume de fora? Eu quero Cristo. Para que trazer coisa de fora? Eu não aceito, não vou. Você fala, pastor, você é muito bitolado, muito racista. Não, eu já vi, é o que dá. Dá uma igreja promíscua, prostituta, aceitadora de coisas, certo? E é uma igreja que não herdará o reino do céu, porque está escrito as ações dessas igrejas, que vivem por causa de dinheiro, franquia. Vocês se iludem pela casca de igreja, mas no fundo eu sei como que é. É franquia, filha. Se não dá o dinheiro, você perde a placa lá de cima, tá? Vivi muito com bispos e pastores de várias igrejas aí, e tem uma nova aí que tem pessoas que já sabem também. Mas deixa pra lá. São franquias, filho, para ganhar dinheiro. Mas com costumes que são satisfatórios.
Você vai ser Filadélfia, cidade dos Estados Unidos? Ou vai ser a Filadélfia da Bíblia, que não aceita costumes ruins? Você sabe que toda vez que começou a entrar costumes ruins na Bíblia, no povo de Jerusalém, sabe o que acontecia? Acabava Jerusalém. Vinha a Babilônia, invadia. Vinha a Pérsia, invadia. Vinha, os romanos invadiam. Derrubavam o templo, sempre. Atacam sempre na parte de Deus. Invadiram sua casa com a cultura e você gosta. Você vai ser a cidade de Filadélfia. Você quer ter os filhos drogados pelo mundo? Não estou falando de droga, heroína, cocaína, morfina. Não, não, não. Estou falando da droga da cultura, que tolera o pecado, que gosta do pecado. É isso que você quer? É. Vigia. Põe para fora os costumes errados que já entraram na tua casa. Leia Esdras hoje. Leia Esdras no capítulo 6 em diante. Leia Esdras. Você vai chorar, filho, porque isso está acontecendo na tua casa. Na tua casa. E sabe o que vai acontecer com ela? Tudo de mal. Tudo de mal. Ah, pastor, você está amaldiçoando? Não, eu estou falando para você olhar esse... Volta o vídeo aí. Veja aquelas pessoas na rua de Filadélfia, a igreja, a cidade que queria ser a melhor no cristianismo. Começou a vir costume de fora. Como está a tua cidade? Família? Como está? Está destruindo já? Já? Pega nada não, pastor. Diga não. Pega nada não. Bom. O que é que tem, pastor? Ah, não estou vendo isso não. Tudo bem. Que cultura você está colocando na tua família? É? Amém? Vamos orar. Pai, ajuda esse teu povo, Pai. Ficar livre da cultura do mundo. Que eles consigam vencer, Pai. Vencer. Não deixe eles serem esta Filadélfia americana, mas que eles sejam a tua igreja de Filadélfia. Pai, abre a mente dessas pessoas lerdas, ó Pai, que estão deixando entrar as culturas, Pai. Ajuda, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Sobre ti resplandeça o Senhor, que você consiga ter o Espírito Santo vivo dentro de você, que ele não tenha empecilhos de falar contigo. Tá bom? Deus te abençoe.